Fala galera, beleza? Aqui é o Qualker e hoje estamos aqui para a terceira e última parte sobre a história e função de todas as máquinas de Horizon Zero Dawn. Veja os dois episódios anteriores para você entender isso aqui e bora! Agora iremos continuar a ver sobre as máquinas da classe Combate. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? A um nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. O Tirânico é uma das duas maiores máquinas conhecidas em Horizon Zero Dawn. Seu tamanho, poder e conjunto de armas altamente poderosas o tornam uma das mais temidas de todas as máquinas, com características semelhantes às de um Tiranossauro Rex. Pernas fortes e volumosas, corpo longo e uma cauda pesada para manter o equilíbrio. Seu corpo apresenta armamento simétrico, uma arma a laser em sua boca, canhões em sua mandíbula, um radar em suas costas e lançadores de discos em seus quadris. O enorme tamanho, poder, conjunto de armas e capacidade de suportar danos do Tirânico o tornam uma das máquinas mais formidáveis. Ele emprega uma variedade de ataques corpo a corpo e a distância poderosos. Além disso, seu scan de radar permite a detecção rápida de caçadores escondidos na grama alta. O Incinerante é uma máquina conhecida por existir apenas na região Banuk, chamada de Ocorte. Ele tem algumas semelhanças com o Devastador, como a aparência canina, mas é muito mais poderoso, ágil e agressivo. Sua cabeça conta com um focinho longo, mandíbula rachada e grandes estruturas semelhantes a orelhas. Um par de conjunto de sensores ópticos está posicionado no mesmo local que os olhos de uma raposa. Montado nas costas, entre os ombros, está um lançador de minas. Eles são encontrados sozinhos ou em grupos de até 3, protegendo um rebanho de máquinas de terraformação ou nas imediações do rebanho, perto o suficiente para ouvir e responder imediatamente aos gritos de alarme. Seus servomotores produzem um som característico de nítido pesado, e brasas periodicamente caem como saliva de suas bocas, aumentando sua aparência intimidante. Eles atacam ferozmente com fogo a curta distância ou corpo a corpo, também usando fogo. Sua velocidade e agilidade incomparáveis permitam que diminuam a distância entre eles e as ameaças com agressão avassaladora. De fato, um de seus ataques envolve o uso de um par oculto de propulsores para ir em direção ao inimigo como um foguete. Além disso, eles implantam minas com seus lançadores, disparados em antecipação à posição projetada do inimigo. Ao contrário das minas de um ardiloso, essas não são de proximidade e não estão espalhadas como meio de distração. Em vez disso, eles são disparados diretamente contra o inimigo e sua mudança de posição prevista, detonando a cerca de 1 segundo após atingirem o solo. Se o incinerante perder a visão do inimigo, suas orelhas grandes são equipadas com um sistema de detecção auditiva que permite a varredura na grama alta. Além dessas habilidades, os como o bufo demoníaco têm armaduras consideravelmente mais resistentes do que o normal e, portanto, são muito mais resistentes. Eles também são imunes aos efeitos da corrupção, não podem ser convertidos e têm uma resistência de choque consideravelmente maior. O Garra Quente é uma enorme máquina com aparência de urso e é classificada como uma máquina de aquisição, apesar de ser a sua função secundária. Seu objetivo principal é ser unidades de caçadores assassinos de humanos. Eles são as primeiras e até agora as únicas máquinas conhecidas desenvolvidas especificamente para este fim, tarefa para a qual estão excepcionalmente bem equipados. A parte de seu design igual a um urso, mais especificamente o pardo, pode-se presumir que a Festo modelou a partir do animal, que inclusive era extinto no mundo dos antigos e que era nativo da região onde eles se encontram. A sua cabeça termina em um funil pontudo e dentado, com uma mandíbula contendo um sistema de rolos com pontas afiadas. Um par de conjuntos de sensores ópticos está localizado na mesma posição que os olhos de um urso. Montado em cada membro anterior está um par de rodas semelhantes a uma engrenagem. Com
Conforme afirmado anteriormente, eles têm um propósito secundário como máquinas de aquisição e são classificadas como tal. Eles podem ser vistos frequentemente minerando o solo em busca de recursos minerais em seus respectivos locais, da mesma maneira que os pisoteadores. Eles também vasculham máquinas destruídas, como os catadores e falquinos. O garra-quente pode alterar entre as posturas quadrúpede e bípede, cada uma com conjuntos diferentes de ataques corpo a corpo e à distância. A postura quadrúpede é a padrão ao se movimentar, com agilidade aprimorada e opções de travessia para pular penhascos mais baixos e saltar sobre as lacunas pelo ambiente. Já na postura bípede, o seu tamanho é comparável ao de um tirânico, tornando-se uma das maiores máquinas. Porém, essa postura limita severamente a sua mobilidade, mas possibilita ataques a distâncias suficientes para compensar essa desvantagem. Ele tende a adotar essa postura quando no alcance médio, onde consegue infligir agressivamente vários golpes com a sua garra. Uma vez que sua vida tenha caído para a marca de 60% ou menos, ele ganha a habilidade de arrancar um grande pedaço circular de rocha do chão como um escudo improvisado contra projéteis ou uma arma corpo a corpo. Além disso, depois de sofrer danos suficientes, ele inflama o seu saci e gera uma aura de fogo ao redor de si mesmo que danifica ao contato e nega o acúmulo de gravidade ou efeitos de status aplicados no momento. Como o garra quente, o garra fria tem a aparência de urso. Ambos são idênticos em todos os aspectos, exceto por seus respectivos elementos de fogo e gelo. Além de garras quentes serem muito maiores e terem uma capacidade consideravelmente maior de resistir e sustentar danos. A ave tempestade é uma grande máquina de combate aéreo. Sua capacidade de voar a distingue de outras máquinas dessa classe. Seu tamanho enorme, aparência intimidante, campo de visão superior devido à ser aérea e uma série de ataques poderosos a tornam uma ameaça letal para qualquer humano que entrar em uma área patrulhada. Diferente das outras máquinas da classe combate, as aves tempestades não foram criadas como lutadoras. Em vez disso, elas eram terraformadoras do Zero Dawn, com a função de desintoxicar a atmosfera. No entanto, após a perturbação, Hefesto as programaram para serem agressivas. Embora as máquinas geralmente se assemelham a alguma forma de vida animal anterior ao apocalipse, a sua aparência faz isso mais do que qualquer outra máquina conhecida. Sua semelhança com uma ave de rapina é inconfundível, com asas, cauda, cabeço e bico de predador, armadura que lembra penas e patas com garras. Elas possuem duas matrizes de sensores ópticos posicionados no mesmo lugar que os olhos de uma águia ou falcão. Além disso, as aves tempestade são completamente solitárias. Em nenhum momento elas são vistas juntas. Elas circulam bem no alto de seus respectivos locais, nunca pousando, exceto para atacar um inimigo. Por causa disso, a única maneira conhecida de convertê-la com sucesso é primeiro amarrá-la. O termodonte se assemelha a um mamute com 4 presas. Possui numerosas armas junto com uma blindagem pesada. Eles podem ser encontrados naturalmente nas regiões selvagens do Oeste Proibido, mas também podem ser encontrados sob o controle de uma facção rebelde Tenakat. Eles são utilizados pelas tribos especialmente equipados de forma semelhante aos elefantes de guerra da antiguidade, os tornando uma ameaça ainda maior. O garra veloz se assemelha a um dromeossauro. É bípede com garras em cada membro, uma garra em forma de gancho alargada em cada pé e uma lâmina de metal afiada que se assemelha a penas. No entanto, suas mandíbulas inferiores são similares a motosserras. Eles são vistos se movendo em bandos e são altamente agressivos, rápidos, ágeis e perseguirão implacavelmente sua presa. Eles também são muito territoriais e protegerão de perto suas terras e as máquinas internas. Além disso, membros da facção rebelde Tenakat, que usam os termodontes,
foram vistos usando os garras velozes como montarias. O Shell Snaper se assemelha a uma enorme tartaruga, com grandes quantidades de folhagem cobrindo sua cabeça. Essa máquina protege as margens e pântanos do Oeste Proibido, e pode se enterrar e permanecer adormecido por semanas, durante as quais sua concha impenetrável pode ser coberta pela folhagem circundante. Apesar disso, ela é capaz de se preparar para a batalha em alguns momentos e efetivamente emboscar intrusos. Além dessas, Horizon Forbidden West irá apresentar dezenas de novas máquinas, algumas das quais ainda não tiveram sua classificação revelada, como o Burrow Rare, uma máquina que lembra um vigia quadrúpede. Máquinas da linha Carruagem. Essas são as máquinas de guerras antigas que foram despertadas novamente pelo Eclipse. Eles eram os robôs de combate autônomos projetados pela Faro Soluções Automatizadas, quase um milênio antes dos eventos de Horizon Zero Dawn. Os robôs da linha Carruagem foram projetados para serem implementados em enxames, cada um supervisionado por uma unidade mestre. Os robôs foram projetados para serem autorreplicáveis e autossuficientes. A lista completa de suas habilidades era a seguinte: um sistema patenteado de conversão de matéria orgânica em combustível quando as fontes habituais não estão disponíveis. Capacidade de assumir instantaneamente o controle de qualquer hardware militar automatizado inimigo, os escravizando. Sistema operacional protegido contra hackers, usando um protocolo de criptografia conhecido como formas de onda entrelaçadas polifácicas. Esse protocolo era tão difícil de quebrar que um supercomputador levaria 50 anos para romper apenas um dos conjuntos de códigos que o sistema utilizava. Além disso, conforme determinado por Ted Faro, a codificação excluía qualquer meio de backdoor, tornando o acesso remoto impossível. A linha Carruagem era composta pelas seguintes 3 classes de robôs, todos possuindo as habilidades mencionadas acima. O SAF BOR-7 Horus, ou Titã ou Demônio de Metal. Eles eram grandes o suficiente para rastejar facilmente sobre uma montanha. Assemelhando-se a uma lagosta gigante ou artrópode aquático, ele se apoiava em 13 pernas, com 4 longas, 3 que sustentavam a cauda, enquanto outras 6 firmavam a frente do chassi principal. Cada uma das pernas possuía uma broca enorme, projetada para penetrar em bunkers fortemente blindados, permitindo que unidades menores entrassem as defesas inimigas, ou permitindo que ele reduzisse uma estrutura a escombros. Eles são indiscutivelmente as maiores máquinas que já existiram, sendo as rainhas colossais de um enxame, replicando outros robôs em números que invariavelmente subjugavam qualquer força inimiga. O escaravelho SAF ACA-3 ou Corruptor eram unidades de reconhecimento, capazes de movimentos rápidos em qualquer tipo de terreno. Sua aparência é vagamente semelhante à de um grande escorpião negro. O chassi inferior consiste em 4 pernas de aracnídeo presas a um cubo central. No topo do cubo fica o chassi superior, cuja forma dá a aparência distinta de uma cabeça e focinho, com o único sensor visual que está na sua ponta. Sendo uma máquina de guerra antiga, um corruptor não tem outro comportamento senão a hostilidade contra as forças inimigas. O SAF FS-P5 Kopech, ou Arauto da Morte, eram as unidades de poder de fogo pesado de um enxame. Eles são uma plataforma de armas móveis grande e muito poderosa, comparável em tamanho às maiores máquinas de combate contemporâneas. Ao contrário dos robôs Zero Dawn, ou até mesmo dos outros da linha Chariot, eles não têm nenhuma semelhança com qualquer animal da fauna. O meio de locomoção deles consiste em 6 pernas robustas, cada uma com um pistão vertical na extremidade. Cada perna está equipada com um estabilizador, sendo conectada radialmente
a uma peça giratória que permite que a cabeça gire 360 graus. A cabeça carrega várias armas formidáveis que são lança-chamas, lançador de granadas e de mísseis, torre de canhão, canhão pesado e uma torre com metralhadora. O cabeçote também abriga saídas de calor, haste de resfriamento e o núcleo da máquina. A blindagem resistente cobre todo o chassi. Além disso, eles têm uma alta capacidade de suportar danos, comparável às máquinas mais poderosas. Séculos enterrados no solo deram a eles duas fraquezas significativas. Eles são vulneráveis a armas que utilizam fogo e propensos a superaquecimento. Quando nesse estado, eles abrem 5 saídas de ventilação e expõem 6 hastes de resfriamento, que infligem danos significativos quando atingidos e aceleram a taxa na qual o calor se acumula. Destruir um total de 4 saídas de calor ou barras de resfriamento expõe seu núcleo interno durante o ciclo de superaquecimento subsequentes. Além disso, eles expõem 6 estabilizadores de perna quando superaquecidos ou durante ataques de armas pesadas. Destruir um estabilizador temporariamente o incapacita, e destruir todos faz a máquina cambalear ao tentar realizar ataques com arma pesada. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal. E caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou boneco da Eloy, deixa aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Máquinas corrompidas. As máquinas corrompidas, tecnicamente, se enquadram em sua respectiva classe de máquina original. No entanto, elas foram convertidas pelos corruptores que caíram sob o controle de Hades. Máquinas corrompidas têm a sua força física e o poder de fogo aumentados em relação às máquinas normais. Elas também gotejam uma substância volátil conhecida como queima-ferro, que é tóxica tanto para a vida orgânica quanto para as máquinas, tornando ainda mais perigoso enfrentá-las. Essas máquinas, no entanto, são mais suscetíveis a danos de fogo, até mesmo unidades que são supostamente resistentes, como os borrifantes de fogo e garras quentes. Máquinas demoníacas. Encontradas apenas em The Frozen Wilds, essas são máquinas bufadas por Hefesto depois que ele assumiu o controle das instalações do Firebreak. Mais forte do que máquinas corrompidas, aprimorado com maior resistência elemental, especialmente choque, e imune a ser convertida sem qualquer fraqueza característica. Por serem produtos de Hefesto, eles não são hostis às máquinas normais e trabalharão junto com elas para matar humanos. Mas bom galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a história de Horizon Zero Dawn, dá uma olhada na playlist do game aí nos cards. E é isso, essa foi a série das máquinas aí de Horizon Zero Dawn. Fala, é nóis!